Rapaziada, então, para a gente ilustrar, né, e fechar de vez esse conhecimento sobre isomeria geométrica, que é extremamente importante, o pessoal do Enem gosta muito de pedir questões sobre isomeria geométrica na prova, fiquem ligados, eu trouxe para vocês aqui 2 exercícios para a gente complementar a nossa aula teórica e fechar com vocês bacana isso aqui com chave de ouro. Vamos lá? Então veja esse exemplo, olha. O ácido linoleico essencial à dieta humana apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial. A fórmula dele está aqui, né? Como é possível observar as ligações duplas presentes nos átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato espacial da molécula? As conformações espaciais dessas ligações duplas são denominadas respectivamente. Então vejam que aqui nós estamos diante de um composto que apresenta isomeria geométrica, né? E aí eu quero que vocês foquem na dupla ligação entre os carbonos. Lembre-se de que quando a cadeia é aberta, para ter isomeria geométrica eu preciso de uma dupla entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Tá? Observe que nessa primeira ligação dupla aqui do lado direito, né, nessa representação em zigue-zague, nós temos 2 átomos de carbono cujos ligantes são, presta atenção nisso, tem um átomo de hidrogênio implícito que nós vamos considerar na direção do vértice. Ou seja, o hidrogênio que está faltando nesse carbono da dupla, você vai considerá-lo como disposto para cima, na direção do vértice. O outro ligante desse carbono da dupla é todo esse grupo carbônico com essa carboxila na extremidade que vocês estão vendo aqui. Inegavelmente, então, esse grupo grandão é diferente do hidrogênio que está implícito e disposto para cima. O outro carbono da dupla, esse que está aqui do lado esquerdo, apresenta também um átomo de hidrogênio implícito que a gente vai considerar na direção do vértice. Veja então que o vértice está indicando que ele está na diagonal para cima. O outro grupo é todo esse grupo que está aqui direcionado para baixo. Então observe que nessa ligação dupla nós vamos considerar os 2 hidrogênios implícitos para cima. Se nós imaginarmos aquele plano que atravessa o longo eixo da ligação dupla, ele estaria nessa direção e os 2 hidrogênios para cima. Logo, os 2 grupos substituintes para baixo. E quando os grupos substituintes estão do mesmo lado do plano imaginário que atravessa o longo eixo da ligação dupla, nós consideramos essa configuração como sendo cis. Ok? Observe que os outros 2 carbonos da dupla, são esses 2 aqui de baixo, né, também apresentam isomeria geométrica, porque eles têm ligantes diferentes. Observe que o carbono da esquerda está ligado a esse grupo grandão para cima e o hidrogênio implícito na direção do vértice para baixo. O outro hidrogênio implícito na direção do vértice para baixo. Se nós imaginarmos o plano que atravessa o longo eixo da dupla, o plano está nessa disposição. E você vai perceber que os grupos substituintes diferentes estão voltados para cima, portanto, também para o mesmo lado desse plano imaginário. Logo, nessa outra ligação dupla, nós também temos uma configuração do tipo cis. Observando então as alternativas, nós vamos marcar como resposta correta para essa questão a letra A. Tá? Em cada ligação dupla dessa, nós temos configurações do tipo cis. Ok? Beleza. Dando continuidade, nós temos aqui uma outra questão, né, de isomeria geométrica que traz a seguinte proposta. Considere as seguintes afirmações sobre os compostos 1 e 2 apresentados a seguir. Vejam que nós temos 2 compostos, né, isômeros geométricos entre si. Observe que cada carbono da dupla está conectado a ligantes diferentes e a primeira estrutura apresenta uma conformação, uma configuração espacial diferente da segunda. Vejam que o longo eixo da ligação dupla, aquele plano imaginário ao qual me refiro a vocês, ele está aqui na horizontal, aqui também na horizontal. O carbono da esquerda da dupla tem como substituinte o cloro, que está direcionado para cima. E o carbono da dupla da direita também tem como substituinte o cloro direcionado para cima. Observe então que os 2 substituintes estão do mesmo lado do plano. Portanto, a primeira configuração representa o isômero cis. Já a segunda configuração, imaginando o mesmo plano, observe que temos um substituinte que é o cloro abaixo desse plano e o outro substituinte que é o cloro acima do plano. Essa segunda conformação ou configuração representa a molécula trans. Tá?
E aqui são feitas algumas afirmações para a gente julgar. Primeira delas, a molécula do composto 1 é apolar. Lembre-se de que para uma molécula ser apolar, a resultante dos vetores que indicam diferenças de eletronegatividades da molécula, essa resultante vetorial ela deve ser igual a 0 para que a molécula seja apolar. Observe que na primeira configuração, o átomo de cloro que é mais eletronegativo vai atrair os elétrons na sua direção, e isso pode ser representado por um vetor na direção do pincel. No outro carbono, o outro átomo de cloro faz exatamente o mesmo, atrai os elétrons na direção do pincel. Observe que esses dois vetores que representam essas movimentações eletrônicas, eles estão direcionados para cima. Se você usar a regra do paralelogramo, vocês vão perceber que existe uma resultante vetorial voltada para cima para esses dois vetores. E se essa resultante vetorial está voltada para cima, ela existe, ela é diferente de 0. Portanto, a primeira configuração, que é a da molécula cis, representa uma molécula polar. Enquanto que a segunda representação, que é a da molécula trans, indica a molécula apolar. Vejam, o cloro puxando os elétrons na sua direção, o outro cloro puxando os elétrons na sua direção. Observe agora que os vetores têm a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo módulo em sentidos contrários, então eles vão se anular. Ok? Então a primeira molécula é polar, o item número 1 está errado. Item número 2. As moléculas 1 e 2 apresentam propriedades físicas e químicas idênticas. Isso também é uma afirmação errada. Os compostos, apesar de serem muito parecidos, eles são, na verdade, diferentes entre si. São apenas isômeros e apresentam conjuntos de propriedades físicas e químicas próprios. Então, o ponto de fusão do cis e do trans é diferente, o ponto de ebulição é diferente, a densidade é diferente e a forma de reagir também pode ser diferente. Tá? Então, as propriedades físicas e químicas são diferentes. No item número 3, nós temos a seguinte afirmação: os compostos 1 e 2 são isômeros cis e trans. Agora sim, nós estamos diante de uma afirmação correta. Lembrando que a primeira configuração é a cis e a segunda é a trans. E por último, nós temos que os nomes dos compostos 1 e 2 são, respectivamente, cis 1,2 de cloroeteno e trans 1,2 de cloreteno. Isso também é uma afirmação verdadeira, né? Vejam que nós temos um cloro no carbono número 1 e o outro cloro no carbono número 2. Então o nome genérico da molécula é 1,2 de cloroeteno. Para distinguir os isômeros, nós acrescentamos esses nomes, os respectivos estereodescritores. Então, para a primeira delas, cis 1,2 de cloreteno, para a segunda delas, trans 1,2 de cloreteno. Portanto, estão corretas das afirmações feitas apenas a número 3 e a número 4, dos itens ou das alternativas letra B de bola. Valeu, galera! Grande abraço, vamos treinar essa parte de isomeria geométrica que é extremamente importante. Valeu!